Eu vou contar uma coisa pra vocês que eu menti pra vocês. Agora são tufões duplos que estão passando aqui no Japão. Eu tô de bota, aí dá pra me caminhar tranquila. Mas é assim. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo para vocês. Para falar sobre o que está acontecendo no Japão, né? A gente vive num país onde ocorrem vários fatos, terremotos, né? Terremotos, tufões, inclusive tem um agora passando por nós. Eu vim aqui para a varanda porque ele deu uma trégua, choveu a noite inteira. E além da chuva, veio aquele terremoto, que é uma coisa que a gente não espera. Eu tava já deitada, já naquele estágio, sabe? Que você já tá nem aqui, nem lá. Quando o celular começou a apitar, 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 e eu sei que o celular apita quando é terremoto, né? Então acho que o meu subconsciente já me disse, é terremoto. E aí veio o abalo, um abalo razoavelmente forte, durou alguns segundos. Foi forte, tá? Mas aqui em casa não caiu nada. Minha amiga relatou que na casa dela caíram algumas coisas, quebraram, né? Mas é assim. Você não espera. Eu tô aqui com vocês agora, conversando com vocês, e de repente pode vir um terremoto, né? Um abalo. E é assim, a gente não espera, né? Essa semana foi uma semana de vários terremotos, vários. Ontem mesmo já tinha dado 12h48. Eu estava no serviço. Aí ele abala, mas assim, o celular ele tocou avisando e veio aquele abalo, mas eu quase não senti. Eu só vi pelo lustre, né? Mas o que deu à noite realmente deu para sentir, porque balançou forte. Né? As pessoas que estão aí no Brasil já têm noção do que é um abalo sísmico, porque esse que deu na Venezuela, meu povo, o que foi aquilo? Eu sinto vergonha de estar falando de pequenos tremores quando um daquela proporção, sabe, naquela violência, né? Atingiu a Venezuela, um país que realmente não está muito acostumado com uma tragédia daquele tamanho, né? Eu acho que ninguém está preparado para isso, né? Nenhum país, por mais que o Japão esteja sempre treinando, esteja sempre procurando salvar as vidas, né? As coisas funcionam aqui nesse sentido. Realmente um terremoto duplo daquele, eu acho que ninguém está preparado, sabe? Então, eu realmente hoje vim aqui para falar sobre isso, né? Como é viver num país onde tem tantas ocorrências, né? De desastres naturais, né? Agora são tufões duplos que estão passando aqui no Japão. É o 7 que está vindo vagaroso lá embaixo e o 8 que vem, ó, cruzando, né? Mas são duplos, eles vão cruzar na mesma rota. É a coisa mais fora do comum que vocês possam imaginar. São dois tufões passando pela mesma rota, né? Já ocorreu sim, dois tufões, um vai para um lado, o outro vai para o outro, né? Um passa pelo Japão, o outro vai e desvia, mas dois passando pela mesma rota é realmente um pouco fora do comum. Uma coisa que eu queria muito explicar para vocês é que quando acontece um terremoto, lógico que você sabe tudo que você tem que fazer, dependendo da intensidade, você vai correr para debaixo de uma mesa para você se proteger de repente de alguma coisa que caia de cima, ficar entre batentes de porta também, falam que é seguro, ou dentro de armário, né? Existem toda uma regra, você ter um apito, né, por perto, porque se de repente acontece alguma coisa que nem aconteceu agora na Venezuela, eles escutam vozes, né? Mas se você tem um apito na mão, um apito perto, que dê para você, que esteja no seu alcance, lógico, né? E você assoprar o apito, o socorro chega mais fácil, né? Então existem toda uma regra que o Japão ensina, né? Para as pessoas, que é o que tem que ser feito, né?
Mas o que é o mais importante, além disso, é o depois. O depois é muito importante, porque existe toda uma logística de você organizar o que vai entrar de doações, né? Hoje eu entendo isso, porque na época que aconteceu o terremoto em 2011, seguido do tsunami, onde o Japão todo se mobilizou para ajudar as pessoas que estavam necessitando ali naquela região, porque eles não tinham absolutamente nada, né? E os brasileiros, eles mandaram caminhões de doações, né? Com roupas, fraldas, mantimentos não perecíveis, etc, etc. Quando chegou um caminhão lá, que foi barrado, né? Foi barrado, eles não queriam receber, porque eram mais ou menos 2 toneladas de doações. E ficamos indignados. Eu fiquei indignada com aquela atitude, porque na época eu não entendia que existia uma logística, né? Então, você não pode ficar recebendo doações aleatórias sem saber o que está precisando tal lugar, para onde vai tal mantimento, entendeu? Então, cada lugar tem uma necessidade, né? Então, quando eles barraram aquele caminhão, não era porque eles estavam falando, não, a gente não quer ajuda de brasileiro, não era isso. Era que realmente existe uma logística, existe uma regra, precisa informação de o que está precisando, para onde vai. Eles simplesmente não podem descarregar, né? Descarregar o mantimento e falar, agora nós vamos distribuir. Aqui não é assim. Então, hoje eu entendo, sabe, as regras como são. Então, um país que é realmente muito organizado, na hora de um desastre daquela proporção, né, que no caso não foi desabamento, foi o tsunami, né? Então, são vários tipos, pode ser o incêndio, pode ser um tsunami, pode ser o desabamento. Muitas coisas podem acontecer quando vem um terremoto de grande proporção, como foi o da Venezuela. Então, o que está acontecendo lá agora na Venezuela? Eles não estão sabendo, eles não têm dinheiro, eles não têm equipamentos para poder salvar as pessoas, para poder ajudar. Então, a Venezuela já passa por uma situação tão complicada, né? Já vinha passando por uma situação complicada. Acontece um negócio desse, eles estão totalmente sem saber o que fazer, né? E a gente sabe que o pior ainda está por vir. Depois dessa tragédia, vai começar a faltar tudo. Então, é quando é necessário a ajuda de pessoas experientes, ajuda de pessoas que sabem como as pessoas têm que agir, para ensinar eles, né? Porque eles são totalmente leigos do que eles têm que fazer, eles estão perdidos, né? Eles não sabem. Então, as pessoas, elas estão unidas ali para tirar os escombros como podem, sabe? Nem que seja um tijolo, de tijolo a tijolo. Então, é de partir o coração de verdade. Eu penso que o pior não é o na hora, o pior vem depois. Você saber organizar, você saber o que fazer, né? Os voluntários chegarem já sabendo como tem que orientar aquelas pessoas. Isso é muito importante. Muito importante. Mas assim a gente vai se prevenindo e a gente vai tentando se proteger, né? Na medida do possível, porque o tufão vem, gente, ele vem, ele pode dispersar, ele pode ficar mais forte. É igual ao terremoto, né? Que ele pode vir fraco e de repente ele pode ficar mais forte. Então, vai muito do abalo também. Existem 2 tipos de abalo. O abalo que ele é de lado, o abalo que é assim, né? No caso da Venezuela, foram 2 seguidos. Então, como ali a estrutura é tudo de concreto, o estrago foi imenso, né? São perdas de vidas ali que infelizmente
eu assisti uma reportagem ontem de uma moça falando, né, que infelizmente eles não têm equipamento suficiente para tirar aqueles escombros, então eles estão precisando de ajuda, né? Então eu sei lá, espero que o Japão vá lá ajudar, que os Estados Unidos vá, são as superpotências, né, que têm dinheiro, vão lá e estão acostumados com desastres naturais, né? Eu acho que o Japão deveria mandar equipes de salvamentos para lá. Eu não sei se estão pensando em fazer isso, até agora não ouvi absolutamente nada. Sabe, você liga a televisão, você quase não ouve falar nada sobre o que está acontecendo na Venezuela, né? Eu acho que deveria ser uma coisa que deveriam falar mais, deveriam enviar pessoas para lá, para equipes de salvamento, para ajudar, porque foi realmente uma coisa muito grave mesmo, né? Então eu não sei se estão indo pessoas que saibam salvar, o que mandar materiais, mandar equipamentos de salvamentos, né? Eu sei lá, eu tô acompanhando aqui, tá? Como se eu estivesse lá, porque a gente não deseja isso para ninguém, né? Eu não desejo isso para ninguém. Inclusive eu fiz um shorts falando, né, das andorinhas, porque eu fico preocupada mesmo, porque o ano passado, gente, eu salvei duas, né? Duas não sobreviveram, mas elas caíram devido a um tufão que veio, mas esse tá vindo de lá para cá. Tá tudo molhado aqui, tá tudo alagado aqui na minha varanda, mas assim, graças a Deus que de lá, né, do lado onde tá as casinhas das andorinhas, não tá molhado, né? Se tá pouco. Então, graças a Deus, né? Eu rezo para nenhuma andorinha cair do ninho, porque eu não vou conseguir ignorar, né? E depois eu vou lá mostrar para vocês. E ontem mesmo também eu salvei um pardalzinho que estava dentro da fábrica. Eu vi um bichinho se movendo ali, eu fui ver, eram filhotinhos de pardal. E se ele ficasse preso, como é fim de semana, ele ia morrer de fome. Então eu resolvi isso, fui lá e soltei ele pro lado de fora, porque aí a mãe cuida, né? O pardalzinho, se cai no chão, a mãe cuida. Já a andorinha não. A andorinha, ela não desce para dar comida para os filhotes, né? Então eu fico preocupada mesmo que nenhum deles caia do seu ninho, mas a gente vai seguindo aqui. Eu vou mostrar para vocês depois, quando tiver o pico aqui do tufão, que eu acho que não vai ser nada assim tão extraordinário, tá? Já passamos por tufões muito piores, mas a gente fica sempre alerta, né? Tanto com os terremotos que têm sido muito constantes aqui no Japão, quanto também aos tufões. Então tem sempre uma sequência, sempre que tem tufão, eu não sei qual é a ligação, tá? Se você souber, você fala. Mas sempre que tem um tufão agindo, automaticamente o terremoto ele acontece. Eu não sei porquê, tá? Mas eu quero muito que vocês comentem muito. Eu vou depois ali numa loja de conveniência comprar umas coisas para comer. E eu vou falar mais um pouquinho para vocês e vou encerrar o vídeo lá, tá? Porque tá começando a ventar. Beijo para vocês, eu vou correndo antes da chuva. Vou lá na loja de conveniência e vou encerrar o vídeo lá, tá bom, pessoal? E vou mostrar o ninho das andorinhas e falar um pouquinho delas também. Tchau, povo, fui! E olha aqui, isso aqui são as casinhas das andorinhas. Já tem filhotinhos lá. Aqui. Presta atenção nessa arquitetura delas. São bolinhas. Elas pegam... Ai, elas estão aqui preocupadas, tadinha. Elas pegam essas bolinhas, uma por uma. Elas fazem pelo bico. Elas enrolam essas bolinhas de barro e vão construindo a casinha delas. Ó. Que belezinha, né? E tem muita gente que não gosta porque elas fazem sujeira. E olha o que eu fiz. Ó. Fica mais fácil para limpar. Por que as pessoas não fazem assim ao invés de reclamar ou destruir? Sabe que destruir ninho de andorinha aqui dá cadeia. Se for denunciado e for pego, vai preso e multado. Então...
São animais muito respeitados aqui no Japão. Eu ouvi um comentário dizendo que eu não tenho mais visto andorinhas aqui no Brasil, né? Assim como um beija-flor também está começando a extinguir, né? Mas olha só que belezinha. Que lindas, olha. E elas voando, ó, pra lá e pra cá. Uma belezinha. E ela vê que a gente está aqui perto do ninho delas e elas ficam com medo, achando que a gente é ameaça. Então elas se juntam. Olha aqui, ó, a chuva ontem. Isso aqui foi do ano passado, tá? Isso aqui foi quando a chuva, ela veio de lá pra cá, molhou todinha a casinha delas, né? E com a umidade, simplesmente o ninho cedeu aqui. Olha como é que tá aqui. Isso aqui já vou ter que trocar, né? Já vou ter que trocar. Então, os filhotinhos caíram aqui no chão. E aí eu pensei, eu falei, e agora, né? Porque se ficar aqui no chão, eles vão morrer. Então, eu fiz aqui uma caixa, porque como ela ficaria aqui no alto, eu fiz uma caixa aqui, tá? Tem shorts, tem vídeo mesmo que eu mostrei o que eu fiz com elas, né? Então peguei uma caixinha aqui e pedi ajuda, né? Porque eu não sabia como alimentar, não sabia como é que alimentava as andorinhas. Então eu pedi ajuda, fiz um vídeo e pedi, falei, gente, pelo amor de Deus, o que a andorinha come? Aí me explicaram que eles são insetívoros, que só comem insetos, então não dá papinha, não dá nada, que isso afoga, tudo e qualquer líquido afoga as andorinhas, porque elas só se alimentam de insetos. Então corri lá no home center e vi ali que tinha, né, os potinhos com aquelas larvinhas, esqueci o nome agora, e comecei a alimentar elas. 2 não sobreviveram, né? Eu acho que, não sei o que faltou, foi demais, não sei. Como eu nunca tive uma experiência dessa, né? Aí eu salvei só 2. E essas 2 foram embora. Aí ainda olho as andorinhas aqui e fico imaginando, será que uma delas está aqui de volta, né? Então, as coisas acontecem e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de salvar um animal, porque às vezes, ao invés de você salvar, você pode até fazer o contrário, né? No caso daquele pardalzinho que eu encontrei ontem, o melhor foi soltar mesmo, porque ela já estava meio que voando, né? Então não precisava, não era um filhotinho ainda com aquele biquinho de filhotinho que ainda precisa, né, ser alimentado. Então eu soltei, né? Mas as andorinhas não tinha como, elas estavam com o bico ainda muito de filhotinho ainda, e eu fiz o que eu achei que deveria fazer, né? Então, aqui no caso, né, dessas daqui, aqui eu não sei se tem filhotes, eu não ouço, mas como tem muito cocôzinho aqui, tem filhote, né? E elas são tão limpinhas que elas não fazem as necessidades dentro da casinha. Elas põem o popozinho pra fora e ó, faz aqui, pra fora do ninho. Que belezinha, né? Mas aqui eu já vou trocar também, porque já tá precisando trocar, e é isso que eu faço. Muitas lojas, né, tem casinhas de andorinhas
E tem coisas dizendo, olha, tomem cuidado com as andorinhas, né? E eles realmente tomam muito cuidado. O Japão aqui toma cuidado com esses animaizinhos, tanto que existe a lei que você não pode maltratar, que senão você vai preso. Né? Nunca destrua um ninho de andorinha. Né? Então, a minha vizinha lá em cima, ela tem Alzheimer. E o marido dela me disse que ela surta quando as andorinhas, porque lá em cima tem tela. Eu vou mostrar para vocês. Olha, tá vendo essas telas aqui? As telas foram colocadas para que elas não fizessem ninhos. Só que o marido dela fez esse buraco aqui, porque a mulher dele surtava toda vez que viam uma andorinha se debatendo aqui. Eu tive vontade várias vezes de fazer isso, mas isso dá uma multa muito grande, porque isso daqui é dinheiro nosso, né? Uma vez que foi colocado aqui, isso aqui foi com dinheiro que a gente paga aqui, né, do condomínio, e isso daqui não pode fazer, mas ele fez, né? Então, sei lá, tá na responsabilidade dele. Porque lá em cima, eu já salvei várias andorinhas que elas entram por aqui, elas vão subindo e ficam presas lá em cima, né? Então, dá dó, né? Realmente, ela mesmo tendo esse problema de Alzheimer, ela ficava muito agitada, muito nervosa, e ele, para acalmar ela, ele fez esse buraco aqui, porque ele falou, não se preocupa, elas vão embora, olha o buraco que eu fiz. Então, louvado, né? E foi louvável a atitude dele. Aproveitei que o tempo deu uma trégua. Olha como desenvolveu o arroz. O arroz está indo muito bem, obrigado, com essa chuvarada toda. Ó, aqui o rio. Isso enche, tá? Eu não sei como é que vai ser hoje, quando vier a chuva. Quando a chuva chegar, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vai ser à tarde. Eu vou ver se eu filmo um pouquinho. Espero que esse rio não encha. E aqui está o estacionamento, onde nós paramos o nosso carro também. Mas hoje o Denis Motovlog foi de carro. Mas tem bastante carros aqui, né? Então quando o rio sobe aqui, ele invade aqui o estacionamento. Já aconteceu, né? E a gente já vê que o nível de água, pela chuva da noite, já está bem alto. Olha a correnteza como é que tá, né? Então é um rio que ele se encontra por vários pontos diferentes. Eles vão se ligando e vão embocando aqui, que emboca lá no rio, lá embaixo, perto do lado do meu serviço, que emboca para o mar. Mas quando o nível de água é muito alto, transborda, não tem jeito. Os pássaros estão bem agitados hoje, porque eles sabem quando vai vir, né, muita água. Os animais sabem, né? Pronto, começou a chover já. Olha, dá uma olhada nisso. Quando eu falo que ainda tá por vir, né? Tá tudo assim meio alagado, porque ó, a plantação de arroz agradece, né? Mas o céu tá bem negro, estão vendo? Tá bem negro porque ainda tá para vir, né? O forte ainda tá para vir. Então, são vários níveis, né? Eu tô passando aqui, ó. Eu vim até de bota. Eu vim de bota, porque aí dá para mim caminhar mais tranquila, né? São vários níveis, né? Eu tô de bota, aí dá para mim caminhar tranquila. Mas é assim, sabe? Essa é uma região que alaga demais. Esse lado aqui alaga tudo. Ali para baixo fica intransitável. Então é uma região que realmente requer muito cuidado. Começou a chover e eu tô aqui com o meu guarda-chuva. Eu vou contar uma coisa pra vocês que eu menti pra vocês. Menti. Quando eu disse que não ia mais acordar de madrugada pra assistir jogo de Copa, eu menti. Segunda-feira, 2 e pouco, acho que é 2h30, 2 horas, sei lá que horas que vai ser.
da tarde aí no Brasil. Aqui vai ser de madrugada. Vai ser o jogo do Brasil e do Japão, meu povo. Era tudo que eu não queria. Era assistir um jogo desse. Porque o coração da gente, só quem vive aqui sabe que o coração da gente fica dividido numa hora dessa. Brasil e Japão vão se enfrentar. Para quem eu vou torcer? Não sei, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, assim como comentaram, né? Aqui, a sua vantagem é que você vai ficar feliz de qualquer jeito nesse jogo. É verdade. Se Brasil ganhar, eu vou ficar feliz. Se Japão ganhar, eu vou ficar feliz. Mas na hora do jogo, para quem que eu vou torcer? Né? Vai para quem? Mas vamos lá, né? Eu vou acordar de madrugada porque eu não vou conseguir ficar sem assistir esse jogo. Todos em casa vão assistir. Minha filha falou, eu não perco esse jogo por nada. E ela também é nesse coraçãozinho dela. Por mais que tenha nascido aqui, ela ama o Brasil. Ama o Brasil e ela vai torcer pro Brasil, ela disse. E mãe, eu vou torcer pro Brasil, por mais que eu esteja aqui no Japão. Eu falei, eu entendo seu sentimento, né? Eu entendo, você ama o Brasil e realmente, por mais que ela tenha vivido aqui, conhecido a cultura do Japão, ela conheceu o Brasil e ama o Brasil. Então, eu fico muito feliz por isso, sabe? Por ela ter esse amor ao país que ela não nasceu lá, né? Conheceu pouco. Foi 2 vezes para o Brasil, mas amo o Brasil, né? E é tão gratificante, eu fico muito feliz. Mas vamos lá, quando esse vídeo subir, já vai ter acontecido o jogo e vocês comentem, tá? Comentem muito o que vocês acharam do jogo, o que acharam do vencedor, porque agora, nesse momento, ainda o jogo não vai ter acontecido, mas quando esse vídeo subir, o jogo já vai ter acontecido e que vença o melhor, né? Que vença o melhor. Vamos lá agora. Vamos ver o que vai acontecer agora com o tufão dobrado, né? Eu tô olhando no lugar errado. Sempre que eu filmo com o celular, eu olho pro lugar errado. Eu olho pra cá e tem que olhar aqui. Saco. Tchau, meu povo. Fui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. E vou passando notícias pra vocês aqui do Japão. O que tá acontecendo, né? Que o clima tá assustando. Mas vamos lá com fé. Que nada de ruim aconteça. E orem pela Venezuela. Orem muito pela Venezuela. Não somos só nós, né? Tchau, povo. Fui. Até o próximo vídeo.